Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos. Compartilhe com quem você ama. Este vídeo narra parte do livro de Êxodo, abrangendo os capítulos 25 a 31, onde o texto sagrado relata as instruções detalhadas dadas por Deus a Moisés sobre a construção do tabernáculo, seus utensílios sagrados e o serviço sacerdotal. São revelações profundas sobre a habitação divina entre o povo de Israel, destacando a santidade, a aliança e o propósito da adoração no deserto. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado dela, e 2 argolas do outro lado dela. E farás varais de madeira de acácia, e os cobrirás com ouro. E meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por eles a arca. Os varais estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho, que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas suas 2 extremidades, e os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e as suas faces estarão uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura do tamanho de 4 dedos ao redor. E farás uma coroa de ouro à moldura ao redor. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, por onde se meterão os varais, para se levar à mesa. Farás então os varais de madeira de acácia, e os cobrirás com ouro, e por eles se levará à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se há de cobrir, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha facemente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, e as suas canas, e as suas copas, as suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo. 6 canas sairão dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do outro lado dele.
Numa cana haverá 3 copas em forma de amêndoa, com uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copas em forma de amêndoa, com uma maçã e uma flor. Assim serão os 6 ramos que saem do castiçal. Mas no mesmo castiçal haverá 4 copas em forma de amêndoa, com as suas maçãs e as suas flores. E haverá uma maçã debaixo de 2 ramos do mesmo, e uma maçã debaixo de outros 2 ramos do mesmo, e uma maçã debaixo de mais 2 ramos do mesmo, conforme aos 6 ramos que saem do castiçal. As suas maçãs e os seus ramos serão do mesmo, tudo será uma peça de ouro batido puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, e acenderão as suas lâmpadas, para que alumiem defronte dele, e os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. E fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, púrpura e carmesim. Com querubins de obra esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. 5 cortinas estavam ajuntadas uma com a outra. Também as outras 5 cortinas estavam ajuntadas uma com a outra. E fez laçadas de pano azul na borda da última cortina do conjunto. Fez o mesmo na borda da cortina do segundo conjunto. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na borda da cortina que estava no segundo conjunto. As laçadas estavam contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com os colchetes ajuntou as cortinas uma com a outra. Assim se fez o tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ajuntou 5 cortinas por si, e 6 cortinas por si. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do conjunto, e 50 laçadas fez na borda da cortina do segundo conjunto. Fez também 50 colchetes de cobre, para ajuntar a tenda, para que fosse uma. E fez uma coberta para a tenda de peles de carneiros tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugos por cima. Fez também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que estavam em pé. Cada tábua tinha 10 côvados de comprimento, e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 cavilhas encaixadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. E fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado sul para a banda do meio-dia. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao lado do tabernáculo, para o lado norte, e as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E para o lado ocidental do tabernáculo fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 lados, as quais por baixo se ajuntavam, e também se ajuntavam por cima com um colchete. Assim fez com as 2, para os 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Fez também as travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do lado do tabernáculo, para o ocidente. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro, e fez de ouro os seus colchetes por onde passassem as travessas. Também cobriu de ouro as travessas. Fez também o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido,
com querubins de obra esmerada o fez. E fez para ele 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro. Os seus colchetes eram de ouro. Também fundiu para elas 4 bases de prata. Fez também o reposteiro da porta da tenda, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas com os seus colchetes. E cobriu de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de cobre. E farás o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também panelas para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também uma grelha de cobre em forma de rede, e sobre a rede farás 4 argolas de cobre nos seus 4 cantos. E a porás debaixo da borda do altar, por dentro, e a rede chegará até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e os varais serão enfiados nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás. Como te foi mostrado no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo. Ao lado do meio-dia, para o sul, as cortinas do pátio serão de linho fino torcido. De 100 côvados será o comprimento de um lado. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E assim ao lado do norte, cortinas de 100 côvados de comprimento, as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. E na largura do pátio da banda do oriente, para o levante, 50 côvados. E as cortinas de um lado serão de 15 côvados, as suas colunas 3, e as suas bases 3. E do outro lado cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de pano azul e púrpura, e carmesim e linho fino torcido, obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio em redor serão cingidas de faixas de prata, os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, e as suas bases de cobre. Quanto a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio, serão de cobre. E tu farás chegar a ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. E farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E tu falarás a todos os entendidos em coração, a quem eu enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me administrem o ofício sacerdotal. E tomarão ouro, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e farão o éfode de ouro, de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, obra de desenhador. Terá 2 ombreiras, que se ajuntarão às suas 2 pontas, e assim se ajuntará. E o cinto do éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra dele, da mesma obra de ouro, pano azul,
púrpura, carmesim e linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra de lavrador de pedras, como as gravuras de um selo, lavrarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes diante do Senhor, sobre ambos os seus ombros, por memória. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro de igual medida. As farás de obra de fieira, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Depois farás o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás. De ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será, de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, uma ordem de sardônio, topázio e carbúnculo. Esta será a primeira ordem, e a segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. E a terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Serão engastadas em ouro nos seus engastes, e serão as pedras conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 conforme os seus nomes. Serão como as gravuras de um selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Farás também no peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de fieira, de ouro puro. Farás também no peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E porás as 2 fieiras de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das fieiras prenderás nos 2 engastes, e as porás sobre as ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla que está do lado do éfode para dentro. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto do éfode. E ligarão o peitoral, com as suas argolas, às argolas do éfode, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto do éfode. E nunca o peitoral se separará do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, por memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, e estarão sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também o manto do éfode, todo de pano azul, e no meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Será uma borda ao redor da sua abertura, obra de tecelão, como a abertura de uma couraça, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e púrpura, e carmesim, ao redor da sua borda, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com gravura de selo, santidade ao Senhor. E a porás sobre um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra. Na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas dos seus dons santificados, e estará continuamente sobre a sua testa, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. E bordarás uma túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino, e um cinto de obra bordada farás. Também farás túnicas para os filhos de Arão, e lhes farás cintos,
Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento, e vestirás com elas a Arão, teu irmão, e também a seus filhos com ele, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne da nudez, desde os lombos até as coxas serão. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Estatuto perpétuo será este para ele e para a sua descendência depois dele. E isto é o que lhes farás para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão sem fermento, e bolos sem fermento amassados com azeite, e coscorões sem fermento, untados com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e no cesto os trarás com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão a túnica, e o manto do éfode, e o éfode, e o peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de desenhador do éfode, e porás a mitra sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. Então tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os cingirás com faixas Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, e o sacerdócio lhes será por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Depois farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e matarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar, e todo aquele sangue derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre a fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a gordura que há sobre eles, e os queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e o seu couro, e o seu excremento, queimarás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E matarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espargirás sobre o altar ao redor, e cortarás o carneiro em seus pedaços, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre os seus pedaços e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto ao Senhor, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E matarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e o espargirás sobre o altar ao redor. E tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E será santificado, ele e suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre a fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a gordura que há sobre eles, e a coxa direita, porque é carneiro das consagrações, e um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois os tomarás das suas mãos, e os queimarás sobre o altar em cima do holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada é ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações que for de Arão, e com movimento o oferecerás perante o Senhor. E isto será a tua parte.
E santificarás o peito da oferta movida, e a coxa da oferta alçada, que foi movida e alçada do carneiro das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e oferta alçada será da parte dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada ao Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Aquele dentre os filhos dele que for sacerdote em seu lugar, as vestirá por 7 dias, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que se fez propiciação, para os consagrar e para santificar. Mas o estranho não as comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até pela manhã, queimarás o que sobejar com fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo que te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação sobre o altar, e o santificarás. E o altar será santíssimo, tudo o que tocar o altar será santo. E isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com 1 cordeiro oferecerás a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, com a mesma oferta de alimentos e com a mesma libação como de manhã, cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo nas vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Farás também um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. Será quadrado, de 1 côvado de comprimento e de 1 côvado de largura, e a sua altura será de 2 côvados. Os seus chifres formarão uma só peça com ele, e cobri-lo-ás com ouro puro, o seu teto, e as suas paredes ao redor, e os seus chifres, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. De ambos os lados as farás, nas suas 2 paredes, e serão para lugares dos varais, com que se levará. E farás os varais de madeira de acácia, e os cobrirás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. E Arão queimará sobre ele incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Incenso perpétuo será diante do Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de alimentos, tampouco derramareis sobre ele libação. E Arão sobre os seus chifres fará expiação 1 vez no ano com o sangue do sacrifício pelas ofertas pelos pecados da expiação. 1 vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel conforme a sua conta,
Cada um dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja praga entre eles, quando os contares. Isso dará todo aquele que passar a conta. Meio ciclo segundo o ciclo do santuário. 20 geras será o ciclo. A metade de um ciclo será a oferta alçada ao Senhor. Todo aquele que passar a conta, de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos de meio ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação pelas vossas almas. E tomarás a oferta alçada dos filhos de Israel, e a aplicarás ao serviço da tenda da congregação. E será por memorial aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pelas vossas almas. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de bronze, com a sua base de bronze, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. E Arão e seus filhos lavarão as suas mãos e os seus pés com aquela água. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, porém, toma para ti das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 siclos, e de cinamomo cheiroso a metade, a saber, 250, e de cálamo cheiroso 250, e de cássia 500, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Ungirás também a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume semelhante, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias, estoraque, e uxa, e galbano, estas especiarias com incenso puro. Cada uma destas coisas será de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó, e a porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fizerdes conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo o lavor, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E tenho dado sabedoria ao coração de todos os entendidos de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado: a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará por cima dela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios,
e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, conforme tudo o que te tenho mandado farão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Obrigado por acompanhar esta leitura. Inscreva-se no canal para continuar explorando a palavra de Deus. Shalom.